Bem-vindos ao Recidades Cast. Eu sou Juliane Gastaldi e estou aqui para apresentar mais um episódio da nossa série de lives e conversas com profissionais e especialistas que integram o Programa de Desenvolvimento de Cidades mais completo do Brasil. E o tema de hoje é extremamente importante, em especial para aqueles gestores que acreditam que desenvolver uma cidade é mais do que administrar, é construir oportunidades. Os desafios na gestão pública municipal são grandes. As demandas por serviços públicos, a implementação de políticas públicas não param, mas os recursos quase sempre são limitados. Mas é justamente aí que entra a importância de buscar novas fontes de financiamento, parcerias e soluções criativas. Captar recursos não é apenas conseguir dinheiro, é abrir caminhos para transformar ideias em ações e garantir que cada projeto de governo gere um impacto real na vida da população local. Então, no encontro de hoje, nós vamos conversar sobre como fortalecer essa capacidade nos municípios e como transformar desafios em resultados concretos. E para me ajudar a mediar essa conversa, eu vou estar convidando ela, doutora Michele Pilon, advogada da União, professora, pesquisadora da FGV, mestre em políticas públicas e doutoranda em economia. Ela é referência em desenvolvimento de políticas públicas, com mais de uma década de experiência junto ao governo federal e Congresso Nacional. Doutora Michele, bem-vinda! Olá, Juliane, obrigada por estar aqui mais uma vez nesse episódio como professora, mediadora, né, desse debate hoje sobre recursos públicos federais, programas federais, e eu quero parabenizar por esse episódio, né, e parabenizar pelos nossos ouvintes que estão aqui nos acompanhando. Obrigada, doutora Michele. Em continuidade, eu vou convidar o especialista do assunto, ele que tem um jargão muito conhecido nas suas redes sociais, professor Edércio Marques Bento, com mais de 15 anos de experiência na gestão de projetos e captação de recursos. Foi coordenador geral no governo federal e responsável por aprimorar sistemas e capacitar gestores em todo o país. Bem-vindo, doutor Edércio. Muito obrigado, gestores de todo o Brasil, brava gente brasileira. Muito bom. Bem-vindo, professor. Edércio, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no nosso episódio aqui do Recidades Cast. E eu queria iniciar esse programa aqui como mediadora te perguntando quais são esses programas federais, como acessá-los, como saber que programas federais tem, onde estão esses recursos públicos, né? E como acontecem essas transferências federais, porque nós sabemos que há recursos públicos assim, mas carecemos de bons projetos e de boas de bons projetos e de boa gestão no procedimento de acesso a esses recursos. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Juliana, Michele. É um prazer participar desse momento. Acredito que o Recidades é uma grande oportunidade para que os gestores conheçam e tenham acesso à informação e a conhecimento qualificado. Eu sempre digo para os meus alunos e para quem está perto de mim, a diferença entre informação e conhecimento. Informação é o que tem na internet, conhecimento é o que você faz com a informação que você tem, transformando essa informação em resultado. Então, respondendo à sua pergunta sobre os programas de governo, primeiro, Michele, nós precisamos dividir em 3 tipos de programas. E muitas vezes, quando lemos os normativos, quando nós nos debruçamos sobre Constituição, leis, decretos e portarias, sempre aparece a expressão programa. E muitas vezes os meus alunos, parceiros, têm dúvida de qual programa aquela norma está se referindo. Então, eu quero dividir aqui os programas de governo em 3 tipos de programas. Nós temos os programas de governo, os programas orçamentários e os programas finalísticos,
que, inclusive, o conceito de programa finalístico está lá no artigo 2º da lei do PPA 2024-2027. Então, vamos lá. O que seriam os programas de governo? Programas de governo são aqueles descritos no PPA e que se traduzem na LDO e na LOA. São aqueles programas como Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, é um programa de governo. Programa Bolsa Família, é um programa de governo. Programa na área da saúde, por exemplo, Brasil Sorridente, é um programa de governo. Então, estes programas de governo estão presentes no PPA com indicadores a serem alcançados. Muito bem. Porém, esses programas eles não sobrevivem sozinhos. É necessário que se aporte recursos para que esses programas cheguem na vida das pessoas. Logo, nós temos o segundo tipo de programa, que são os programas orçamentários. Esses, sim, estão presentes na Lei Orçamentária Anual. Todos os anos, os programas orçamentários compõem o valor a ser investido nos programas de governo. Então, se você entra nos volumes que estão nos anexos da LOA de cada ano, você vai encontrar os programas orçamentários com o volume de recursos a serem aportados para que aqueles indicadores do PPA sejam alcançados. Lembrando que LOA é uma previsão orçamentária. Ainda não estamos falando de dinheiro líquido. Por isso, nós temos o terceiro tipo de programa, que são os programas finalísticos. Esse sim. Esses programas são as oportunidades que cada município tem para captar os recursos dos programas orçamentários e aplicar na vida das pessoas os programas de governo. Então, vou continuar com o exemplo do Programa de Governo Brasil Sorridente. É um programa do Ministério da Saúde para investimento especialmente na odontologia na vida das pessoas. Então, para que cada município acesse o recurso deste programa, ele precisa conhecer os programas finalísticos. São aqueles programas cadastrados no TransfereGov, cadastrados no InvestSUS, cadastrados no CIMEC, que determinam as diretrizes e objetivos de cada programa e como cada município deve atuar para captar aquele recurso. Então, resumindo aqui sobre os programas federais financiando políticas públicas aos municípios, os analistas e os técnicos de cada município precisam conhecer e interpretar as informações dos programas finalísticos disponibilizados pelo governo federal. Muito bem, professor. Em continuidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. Muitos gestores enfrentam dificuldades para acessar recursos externos, até mesmo para conhecer os programas que tu acabou de mencionar. Seja por falta de equipe técnica ou por desconhecimento das oportunidades que estão disponíveis. E como que os municípios podem identificar essas oportunidades e planejar a captação de recursos e aonde que eles podem encontrar e acompanhar editais abertos? Vamos lá. Eu citei aqui alguns dos portais, alguns dos sistemas estruturantes do governo federal onde os programas finalísticos estão disponibilizados. Hoje, nós temos um grande portal, uma grande plataforma chamada TransfereGov, onde os principais programas dos ministérios do governo federal estão disponibilizados. Claro que nós ainda temos alguns fundos nacionais que têm sistemas próprios, como é o caso do Fundo Nacional da Saúde e o Fundo Nacional da Educação. Eles têm sistemas próprios para divulgarem os seus programas finalísticos via fundo. Agora, na sua grande maioria, os ministérios utilizam a plataforma do TransfereGov. Então, é lá que você vai encontrar esses programas disponibilizados. Lembrando que a plataforma TransfereGov, ela é composta de vários módulos. São 27 tipos de transferências que já estão passando pelo TransfereGov. Cada tipo de transferência possui um módulo específico. E dentro de cada módulo, você vai encontrar os programas disponibilizados.
Muito bom. Edércio, e quando o prefeito quer trabalhar um projeto, né, em uma política pública, o que é fundamental para essa ideia, essa vontade de desenvolver a política pública no município, ter um projeto aprovado no Transfere Gov? Quais são os erros mais comuns que os municípios cometem? Principalmente, doutora Michele, o desconhecimento dos ciclos orçamentários anuais. É muito importante o analista e o técnico municipal conhecer o ciclo orçamentário anual. Então, lá no artigo 35 da Constituição, nós vemos que existe um prazo anual para que o Executivo Federal encaminhe para o Congresso Nacional as previsões de despesas e receitas, que é o chamado PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentário. Então, o técnico analista do município precisa conhecer este ciclo. Então, lá no artigo 35 da Constituição, nós vemos que o Executivo Federal tem até o dia 30 a 31 de agosto de cada ano para encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei. É neste projeto de lei que estão previstos todos os programas de governo e o quanto será investido em cada programa de governo. Neste momento, o Congresso Nacional internaliza o PELOA e abre para os parlamentares a oportunidade de construírem as suas emendas parlamentares num sistema interno da Câmara chamado Lexos. Passado esta fase e chegado ao fim do ano corrente, nós entramos no ano seguinte. Nós sabemos que o orçamento de cada ano começa a ser construído no ano anterior. Então, vou dar o exemplo do ano de 2026. Agora, em 31 de agosto de 2025, o Executivo Federal encaminhou para o Congresso Nacional o PELOA. Estamos exatamente na fase das construções das emendas parlamentares. Findado o ano de 2025, começado o ano de 2026, a LOA é publicada, sancionada pelo presidente, aprovada pelo Congresso Nacional. Uma vez a LOA publicada, começam a abrir as oportunidades nos programas finalísticos para a captação de recursos dos municípios. Então, é muito importante que cada analista e cada técnico dos municípios conheçam com detalhe este ciclo orçamentário e a sazonalidade. E quero completar essa informação. 2026 é um ano eleitoral. Então, nós temos ali uma janelinha de 90 dias antes do pleito eleitoral que não se pode transferir recursos para os municípios. Edércio, professor Edércio, quais são os erros mais comuns no cadastro e na execução dessas propostas quando já estão no Transfere Gov? Olha, doutora Michele, parece ser óbvio e parece ser muito simples o que eu vou dizer, mas é um óbvio e um simples que nem sempre se retrata nos projetos encaminhados para o governo federal. A primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é você saber identificar um problema social. Quando nós pegamos os principais projetos aí cadastrados nas plataformas federais, tem um campinho lá, principalmente no Transfere Gov, tem um campo assim, ó, problema a ser resolvido. O que os municípios escrevem nesse campo não traduzem um problema social. O que isso nos demonstra? Que os técnicos e os analistas dos municípios não conhecem, ou conhecem, mas não sabem traduzir para o papel o problema a ser resolvido. Logo, toda a construção do projeto vai ser deficitária. Porque se eu não consigo descrever sucintamente um problema social, eu vou ter dificuldade de indicar o público-alvo, eu vou ter dificuldade de colocar os resultados esperados do projeto, eu vou ter dificuldade de planejar metas e etapas a serem alcançadas. Na minha opinião, hoje, a grande dificuldade dos municípios é de conseguir traduzir um problema social. Vou te dar aqui um exemplo. Evasão escolar é um problema social sucinto, curto e totalmente possível de ser atendido por um programa de governo. Outro problema social, violência contra o idoso, violência contra a mulher,
Envolvimento de jovens e adolescentes na criminalidade. Percebe que são problemas sociais e eu traduzo esse problema numa curta frase. Quando nós pegamos os projetos cadastrados recentemente, a gente vê o município contando uma grande história de 5, 6 linhas. Isso não é um problema social. Problema social, como eu brinco, é um PAN. PAN, problema social. Então, a principal dificuldade dos municípios hoje é de caracterizar este problema, o seu público-alvo, com os interesses do programa federal. Perfeito, perfeito, professor. A minha próxima pergunta é como transformar a captação de recursos em uma prática contínua dentro da gestão, e não apenas uma ação pontual diante de uma crise financeira. E aproveitando e fazendo um adendo do que tu acabou de mencionar, eu gostaria de saber como eles podem relacionar na prática as demandas municipais com os programas disponíveis no orçamento federal. Vamos lá, muito boa pergunta, Juliane. Eu vou dividir essa resposta em 2 blocos. O primeiro, a pergunta que tu me fizeste, que é o seguinte: como o município pode traduzir a sua demanda e alinhar a sua demanda ao que o governo federal está pretendendo investir. Então, nós temos que, primeiro, identificar os personagens que participam desse processo. De um lado, o governo federal como investidor e patrocinador da política pública, e do outro lado, o que eles conhecem como tomadores, ou até mesmo os captadores desse recurso, que são os municípios. Logo, o município, que é o captador, precisa conhecer as diretrizes e objetivos de cada programa social, de cada programa de governo federal, e alinhar suas demandas a estes programas, certo? A sua segunda pergunta é, como eles fazem isso? Logo, é o que eu disse, eles precisam fazer um levantamento de todas as demandas que eles têm. Eu me lembro uma época em que o governo federal levavam 11 ministérios para as capitais do Brasil para atender os prefeitos. Fazia uma fila de prefeito e o prefeito chegava e perguntava: meu filho, olha aí no governo federal onde tem dinheiro para eu pegar. E eu dizia para ele: prefeito, me diga quais são os seus projetos, as suas demandas, que eu lhe digo quais delas existem recursos e programas do governo federal para atender a sua demanda. E ele respondia: você não conhece nada de política, eu quero saber onde tem dinheiro e eu vou buscar esse dinheiro. Então a gente percebe que há uma inversão de valores. O que os prefeitos e técnicos e analistas municipais precisam entender é que, antes de buscar uma fonte de recurso, eu preciso saber quais são as demandas da minha população, da minha sociedade. E depois que eu levanto essas demandas, priorizar essas demandas. O que efetivamente é prioridade para mim? E a partir daí, então eu vou buscar uma fonte de recursos. Muito bom, professor. Nós sabemos que nos últimos anos tivemos várias alterações das emendas constitucionais, havendo uma transição do orçamento federal para o Congresso Nacional. Então, eu queria que tu comentasse um pouco, falasse para as prefeituras, né, que estão em constante treinamento dos seus servidores para a captação de recursos, como que são essas modalidades de transferências federais? Onde estão alocados esses recursos, né, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo? De que forma hoje, atualmente, nas diferentes temáticas das políticas públicas, vem se dando essas transferências federais? Vamos lá, doutora Juliane, doutora Michele, o que acontece, né? Desde 2015, com a criação do orçamento impositivo, nós temos visto as emendas parlamentares, principalmente, crescendo de forma muito vertiginosa, né? Especialmente de 2022, 2023 para cá, principalmente por uma alteração constitucional em relação ao orçamento impositivo. Então, nós conseguimos ver esse crescimento. Para vocês terem uma ideia, até 2022, cada um dos 513 deputados
tinham, em média, entre 15 e 18 milhões de reais por ano do seu mandato para investir nas suas emendas parlamentares. A partir de uma alteração de uma emenda constitucional, este valor explodiu a partir de 2023. Hoje, cada um dos deputados tem o poder de investir 37 milhões em emendas parlamentares. E cada um dos 81 senadores, 69 milhões. Bom, então, a gente consegue ver esse crescimento, né? Agora, quais são as principais áreas em que estes investimentos estão sendo feitos? Nós temos aqui 6 grandes temas em Brasília, que são os 6 grandes temas onde nós temos o maior volume de recursos. Em primeiro lugar, saúde. Por quê? Porque a própria Constituição, no artigo 166, relata que emendas parlamentares individuais, 50% delas obrigatoriamente precisam ser na área da saúde. Logo, o volume de recursos na saúde são muito maiores do que nos demais temas. Depois nós temos educação e assistência social, por uma questão até de demanda dos municípios. Em quarto lugar, nós temos agro, né? Os 3 ministérios que investem em agricultura, que é o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério de Desenvolvimento Regional. Em quinto lugar, nós temos segurança pública, no Ministério da Segurança Pública, onde há um volume de recursos considerável a ser distribuído. E em sexto lugar, infraestrutura urbana, com o Ministério das Cidades. Esses 6 grandes temas são os temas onde nós temos o maior volume de recursos. Não significa que você não possa captar recursos em outros temas, como turismo, esporte, cultura. E quando eu falo de assistência social, só voltando, eu estou falando de Ministério das Mulheres, eu estou falando do Ministério Indígena, entre outros ministérios, especificamente da assistência social. Muito bem, professor. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre a execução, prestação de contas e responsabilidade do gestor na captação desses recursos. Como que se dá a execução técnica e financeira dos recursos, da captação dos recursos, e o que o gestor precisa saber sobre as regras de prestação de contas do Transferigov? Especificamente do Transferigov, eu vou, Juliane, dar um passo atrás. Eu vou dizer o seguinte: independente se o recurso foi captado via Transferigov, via InvestSUS, via CIMEC, lá do FNDE, independente da plataforma que esse recurso será acompanhado, existe uma lógica processual que os municípios precisam entender. Primeiro, nós temos a fase de celebração, que é a fase muito importante nesse processo, porque é na fase de celebração que você vai planejar tudo que será executado. Muitas vezes, por uma escassez de tempo, os municípios não investem tempo nessa fase de celebração para pensar, para planejar bem os seus projetos. Quando chega na fase de execução, começam então os problemas. Por quê? Como eu não tive tempo de planejar, na fase de execução eu vou ter muita dificuldade. E aí começam o que eu chamo de estica-puxa. Fica estica-puxa o tempo todo durante a execução para adaptar o projeto à real necessidade que o município tem. Então, entrando na fase de execução, e aí seja Transferigov, seja InvestSUS, seja fundo, entrou na fase de execução, a primeira coisa que o município tem que fazer é tratar de gastar esse dinheiro. O dinheiro público federal transferido para esses projetos não tem como finalidade render. Tem município que acha, não, vamos deixar o dinheiro guardado para que ele possa render. Não, o dinheiro não foi transferido para você para que ele renda. O dinheiro foi transferido para que a política pública chegue na vida das pessoas. Então, o primeiro passo é licitar. E aí a gente tem aqui um grande gargalo
nos nossos processos. Por quê? Nem sempre a área de licitação está azeitada ou engrenada nas transferências desses recursos. E quando chega uma demanda na área de compras para um convênio, um contrato de repasse ou uma parceria com a União, a área de compras públicas não dá a prioridade devida para dar vazão à aquisição ou contratação para atender um convênio, um contrato de repasse ou uma parceria. Então, eu vejo que o principal gargalo na fase de execução é convencer, é trazer para perto, é azeitar com a equipe de compras a importância da celeridade nesse processo. E aí, eu quero deixar aqui já uma sugestão para todos que estão nos ouvindo, é que é o seguinte, lá na fase de celebração, no planejamento das parcerias, já sinaliza ao setor de compras que vocês estão pleiteando, vocês, assim, as áreas finalísticas do município, estão pleiteando a parcerização com a União. Por quê? Porque na hora que essa parceria virar verdade, e essa necessidade vai chegar na equipe de licitações. E eu tenho certeza que aqui no Recidades nós teremos várias palestras aí ensinando tudo sobre licitações. Então tem que ser prioridade. Sabe por quê, Juliane? Porque convênios, contratos de repasse, termos de fomento ou colaboração, ou qualquer parceria com recurso público federal, nós estamos falando de projeto. E qual é o conceito de projeto? É um esforço temporário para a produção de um serviço ou um produto específico. Está lá no PMBOK. É um conceito de projeto. É um esforço temporário. Assim como um convênio, um contrato de repasse ou qualquer parceria federal. Qual é o princípio da temporalidade? Ele tem início e fim. Se a licitação na execução não for priorizada, este instrumento vai acabar e você não conseguiu executar o seu projeto. Por isso, nós temos uma chuva de termos aditivos de vigência. Por quê? Porque os municípios não conseguem concluir a execução por conta da licitação atrasada. Então, na fase de execução, a primeira preocupação do município, licitar. E nós temos vários normativos orientando os municípios em como fazer isso de forma célere. Concluído, então, a fase de execução, a gente entra na fase de prestação de contas. E aí vem uma questão cultural que eu quero passar para vocês. Muitos entendem que a prestação de contas começa quando a execução termina. Lê do engano. E esse princípio está descrito em vários normativos, eu poderia citar vários normativos aqui. A prestação de contas começa quando o recurso federal cai na conta do projeto. Ali começou a prestação de contas. Por isso que eu vou dar aqui um exemplo de um instrumento, que é o convênio, que a gente chama de vovô dos instrumentos, né? Os convênios são o vovozinho dos instrumentos. Nos convênios, a prestação de contas, ela começa na hora que o dinheiro cai na conta do convênio. Ali começou a prestação de contas. Imaginem um convênio que foi preciso 5 anos para executá-lo, uma obra bem complexa, 5 anos. Quanto tempo o município tem para prestar contas daquele convênio de execução de 5 anos? 60 dias. Ora, parece ser incoerente. Como é que eu presto contas de um convênio de 5 anos em 60 dias? Porque você não vai prestar contas em 60 dias. A prestação de contas perpassou os 5 anos de execução. Por isso, eu brinco nas minhas aulas que todo gestor municipal ele precisa se lembrar de um grande clássico da música brasileira. Quem nunca sofreu ouvindo chega de mentira, de negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, evidências. Quem já foi meu aluno já escutou isso muito em sala de aula.
Chitãozinho e Chororó. Você precisa guardar as evidências da execução do seu projeto. E hoje é tudo digital. Então, não deixe nada em papel, não deixe nada nos seus e-mails. Registre tudo nos sistemas do governo federal. Para quê? Para que nos 60 dias da prestação de contas, você simplesmente aperte um botão para enviar a sua prestação de contas para a análise. Muito bom. Professor, eu vejo muito dos alunos conversando com prefeitos, secretários, né, em cursos, a falta de pessoas especializadas nos municípios. Para que tenhamos uma captação de recursos bem feita, com cumprimento à legislação, prestação de contas, precisamos ter servidores capacitados. E eu digo o seguinte, que há que se ter um núcleo da prefeitura, ou da Câmara dos Vereadores, que também atuam nessa busca de recursos, especializado nesse tema. Então, aquele sujeito que é secretário de saúde, educação, cultura, mobilidade, desenvolvimento econômico, nas várias áreas de políticas públicas, todos precisam saber as regras de captação de recursos e prestação de contas. E há que se ter um ponto focal no município com essa interlocução entre o recurso que chega seja federal, seja estadual, ou seja por um banco ou fundo de investimento, com os secretários que executam as políticas públicas, né, com a equipe de comunicação governamental que fica sabendo quanto que foi executado as políticas públicas para prestar contas para a população, quanto também para o prefeito, que é o líder. Então, pela sua experiência, o que de estrutura administrativa mínima tenhamos que ter nos municípios, né, nas prefeituras, para que tenhamos efetivo, toda atrás do projeto, toda a parte do recurso tem pessoas por trás, né? A gente vê muitos prefeitos contratando consultorias nesse sentido. Então, mas o corpo interno da prefeitura precisa ter pessoas capacitadas. Então, qual é o núcleo rígido, vamos dizer assim, o front que uma prefeitura tem que ter, ou mesmo as câmaras de vereadores, que a gente pode falar depois sobre os vereadores que têm papel atuante também nesse setor? Vamos lá, doutora Michele. Nós sabemos que a cada 2 anos nós temos eleições no Brasil. 2 anos eleições municipais, 2 anos eleições de governo estadual e federal. E o que a gente percebe é essa rotatividade muito grande entre os servidores, principalmente municipais, né? Nós temos aí quase 5.000 municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então, nessas pequenas cidades, há uma rotatividade muito grande. Logo, como você bem disse, é importante que o atual prefeito ele tenha isso como um projeto de governo, né? Um projeto mesmo de Estado, vamos dizer assim, né? Não só um projeto de 4 anos dele, mas um projeto de Estado, que ele possa dar prioridade àqueles servidores que são parte da prefeitura, que são servidores concursados, que eles possam reter esse conhecimento. Esse é o grande problema hoje, essa rotatividade. Logo, é como se nós estivéssemos começando do zero a cada 4 anos na prefeitura. A cada 4 anos nós começamos do zero. A cada 4 anos nós começamos do zero. Então, assim, na minha opinião, eu vou te falar aqui 2 mundos. O mundo ideal e o mundo real. Vou começar pelo mundo ideal. Na minha opinião, núcleo duro de um mundo ideal para que a prefeitura entre num ciclo virtuoso dessas captações, execuções e prestações de contas. É você ter um escritório de projetos vinculado ao gabinete do prefeito, dentro da Secretaria de Planejamento ou na Secretaria de Governo, mas que tivessem um grupo de pessoas que fossem de forma permanente, de preferência servidores concursados, para que esse escritório de projeto pudesse traduzir as demandas das áreas finalísticas do município e linkar aos programas de governo e às oportunidades de captação de recursos. Então, esse escritório de projetos, culturalmente falando, ele teria esse poder. Mesmo que as pessoas mudassem,
mas na estrutura do município existe esse núcleo, que é um núcleo duro ali, ligado ao gabinete do prefeito, ligado ou pela Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Governo, para que desse essa vazão entre as necessidades das áreas finalísticas com as oportunidades de captação de recursos. Só que nem todo município tem essa capacidade estrutural de ter um escritório de projetos. Então, esse é o mundo ideal. Vamos para o mundo real? No mundo real, o prefeito precisa ter, pelo menos, em cada secretaria, um ponto focal que dê vazão a esses projetos de captação de recursos, né? Para que, de forma descentralizada, o secretário possa se reportar ao prefeito e fazer este elo aos patrocinadores. Então, vou te dar aqui um exemplo. Lá na Secretaria de Educação, alguém que conheça do tema, que vai estar à frente de todos os projetos de captação de recursos externos para projetos da Secretaria de Educação. Na saúde, a mesma coisa. Infraestrutura urbana, a mesma coisa. Turismo, cultura, esporte e assim sucessivamente. Dessa forma, você, como prefeito, e quem é que dá suporte para o prefeito, vai conseguir dar vazão a esses projetos. Sabe, doutora Michele, um dos principais motivos que eu vejo dos projetos não serem bem-sucedidos, sabe o que é? O abandono. Com essa rotatividade de técnicos e não tendo esse núcleo duro, como a senhora chamou, que acompanha essas execuções e prestações de contas, os gestores que entram, eles simplesmente abandonam esses projetos. E é triste dizer, mas hoje, só no Transferigov, só nos convênios e contratos de repasse, termos de fomento e colaboração, pasmem, nós temos 16 bilhões de reais parados nas contas dos instrumentos. Quantos recursos, quantos empregos, impostos, políticas públicas e benefício para a população esse dinheiro não poderia render? Exatamente por conta deste abandono. Professor, eu vejo muitos alunos comentando, doutora, como é difícil esse tema de captação de recursos, como é penoso aprendermos, e muda o gestor, e eu sou cargo comissionado, né? E sempre essa mesma celeuma que você falou. Então, Ederson, na tua experiência, né? O prefeito chegou agora, no início desse ano, nesse mandato, temos aí um mandato pela frente todinho. Ele pode destacar pelo menos um servidor, né, uma pessoa de confiança e investir nessa capacitação interna para que o município saiba, ao menos se tiver com alguma consultoria, exigir e fiscalizar o cumprimento. Quanto tempo leva para ter uma formação nessa área? Pela tua experiência, consegue-se aprender? É experiência prática? Exige muitos treinamentos? Quanto tempo o prefeito precisa formar? Porque às vezes eu escuto assim, muito tempo leva para formar, muito tempo leva para aprender, aí erra muito até concretizar, mas tem que ter essa pessoa, tem que começar logo. Então, como que se dá essa formação? Vamos lá, doutora Michele, agora eu vou puxar sardinha, puxar brasa para a nossa sardinha, né? O que acontece? Eu vou dar o exemplo do projeto do Recidades. É uma grande oportunidade de transferência de conhecimento. Olha que diferença de consultoria. Transferir conhecimento é dar empoderamento para que o analista caminhe com as próprias pernas. Essa é a ideia do Recidades, que é muito diferente de eu fazer pelo município. Porque eu, como consultor, quando faço pelo município, o conhecimento é meu e fica comigo. Agora, quando eu transfiro o conhecimento para o município, eu dou autonomia para o município. Então, o que eu tenho visto e ouvido desde 2013, quando eu comecei a trabalhar nesse tema, é um grupo de pessoas colocando que esse tema é difícil, esse tema é complexo, que demora muito tempo para você aprender, que é melhor deixar que eu faça por você, porque você só tem 4 anos para fazer. E eu vou dizer para você, tudo na vida, com interesse, dedicação e vontade, você consegue sair do outro lado. Então, não existe
você está tentando dourar a pílula. Não, eu estou falando a realidade. Nas primeiras captações, você vai patinar, como andar de bicicleta. Na primeira voltinha que você deu, você já andou de uma roda só? Não. Você andou de rodinha, você caiu, ralou o joelho, levantou, continuou andando, até o momento que você consegue curtir aquele passeio de bicicleta. Captar recursos é assim. Eu quero indicar um livro chamado Garra, de uma psicóloga americana. Muito interessante. Lá, eu digo, captação de recursos é como o livro Garra. Você precisa não desistir. Continua. Mas esse ano a gente não foi bem sucedido. Mas eu tenho certeza que com os erros você aprendeu. Não desista. Não é complicado. É trabalhoso. Difícil não é, mas é trabalhoso. Você precisa só ter vontade de trabalhar. Professor, eu vejo uma força gigante dos vereadores, né, querendo assim, participar ativamente com o município para entrar nessa colaboração de captação de recursos, né, para a sua cidade. Então, qual o papel dos vereadores? Como se visualiza esse papel da Câmara Municipal, dos vereadores nessa captação de recursos? O vereador ele é fundamental, né? Nós estamos num país presidencialista, mas a gente sabe que quem tem a batuta na mão são os legisladores, né? Até pelo poder de execução que eles têm. Muitos municípios, o vereador tem o poder da emenda parlamentar, por exemplo. Então, ele tem o poder da execução também. E eu vejo uma grande oportunidade para que os vereadores se inteirem desse conhecimento. Por quê? Porque quando ele vem a Brasília, quando ele vai à capital do estado dele, e ele conhece deputados estaduais, ele conhece deputados federais, a gente sabe muito bem que deputados federais dependem dos seus apoiadores locais. E quem são esses apoiadores locais? Os vereadores. Então, doutora Michele, é fundamental, e eu vou dizer assim, é fundamental para que o município amplie a sua captação de recursos, contar com o apoio dos vereadores. Mas eu sou vereador de oposição ao prefeito. Bom, você é de um partido de oposição ao prefeito. Você não é de oposição ao seu município. Você foi eleito por ele. Então, cabe a você também, mesmo sendo de oposição ao prefeito, auxiliar o seu município a captar recursos federais e estaduais para que ele tenha maior capacidade de investimento no seu município. Então, eu vejo muita oportunidade de aprendizado, de envolvimento, de hora de dedicação dos vereadores nesse tema. Obrigada, professor. Você foi extremamente pontual, né? Tanto com base na parte de estrutura organizacional, para que o município possa se estruturar para captar recursos, falou sobre normativos, né? E para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os gestores públicos, em especial aqueles que estão no seu primeiro mandato, onde há tempo de organizar a sua estrutura administrativa e priorizar a área de captação de recursos. Eu gostaria que você falasse para eles a importância de captar recursos para garantir o desenvolvimento sustentável da cidade. Juliane, muitíssimo obrigado por essa oportunidade de encerrar dizendo assim para os nossos amigos analistas e técnicos dos municípios, independente se você é comissionado, se você é servidor de carreira. Primeira coisa, é um propósito de vida ajudar a sua cidade a ser cada vez melhor? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Porque se é um propósito de vida, imagine que você está no banco do motorista de um veículo. O para-brisa é o futuro, todas são as oportunidades que você tem à frente. E quando você assumiu esse cargo, você assumiu um cargo para uma grande oportunidade de transformação. Mas não se esqueça, de vez em quando você tem que olhar no retrovisor. Então, quando você assumiu essa posição, você tem muitas oportunidades de transformação, mas não pode se esquecer da história que ficou. Então, você precisa prestar contas de tudo que veio, você assumiu isso daí, mas olhe para frente, com inovação, com determinação, buscando novas tecnologias. Por isso eu digo para você, gestor municipal,
e é o jargão que eu comecei aqui a nossa conversa, né? Gestores de todo o Brasil, brava gente brasileira. Sejam bravos. Nesses 4 anos que vocês estão aí, façam a diferença. Obrigada, professor. Nós chegamos ao fim do nosso encontro e eu gostaria de agradecer a presença da doutora Michele. Doutora Michele, obrigada pela sua participação. Mais um episódio. Mais um episódio levando conhecimento, né, para as nossas cidades, esse tema tão importante que exige técnica, não é só articulação política para captar recursos, né? 90% é técnica e 10% é articulação. Então, lê do engano que chega aqui, bate na porta, vai levar o recurso. Hoje nós temos governo digital, está tudo no papel e leva quem tem técnica, quem tem proposta correta. Então, muito obrigada, professor, por essa aula live maravilhosa. Juliane, obrigada também por esse debate e eu agradeço aqui a minha participação e de todos os ouvintes. Obrigada, professora Edércia. Acredito que é a primeira de muitas, né? Espero que sim. Então, no encontro de hoje, fica uma mensagem muito clara. Captar recursos é mais do que buscar dinheiro, é construir caminhos para o desenvolvimento local. E se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e siga as redes oficiais do Recidades. Até a próxima!